Irmãos, o tema que está no meu coração para dividir com os irmãos nesta manhã é um tema denso, é um tema provocador, é um tema que diz a respeito do papel da igreja no momento diante da sociedade, diante da vida humana no mundo e especificamente da vida no Brasil, que é o nosso país. E antes de adentrarmos ao tema, eu gostaria de mais uma vez orar a Deus para que o Espírito dele fale. Não é relevante aquilo que o pregador fala. O relevante é que o pregador fale daquilo que Deus está a instruir. E é esse o meu pedido nesse momento, que o Senhor fale, que o Senhor nos esclareça quanto igreja, o que nos cabe neste cenário de Brasil que vivemos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, que as reflexões que vamos trocar agora como igreja, como congregação, que sejam dirigidas pelo Teu Espírito, que sejam coordenadas, orientadas pelo Senhor. Aquilo que vem de Ti entre nos nossos corações e faça habitação e transformação. Aquilo que é do homem, que seja apagado, para que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido na vida da Tua igreja, para a honra e glória do Senhor. Perdoa os nossos pecados e dirige-nos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Quero fazer a introdução a esse tema de hoje, irmãos, com o seguinte princípio que rege as igrejas batistas, que rege uma grande parte das igrejas evangélicas e que é um valor social adquirido e que devemos guardá-lo, preservá-lo, que é o primado da separação igreja-estado. Houve época na história onde essa separação não acontecia e nós vimos ali diversos desvios. Firmou-se então, no passar da história, especialmente pós Era das Trevas, Idade Média, a separação igreja-estado. Ou seja, a igreja tem a sua autonomia administrativa, tem a sua autonomia de fé, e o Estado, enquanto organização, enquanto núcleo de poder social, se governa pelas suas normas. Não interferimos e não somos interferidos. Essa, de modo sintético, é a postulação, o fundamento da separação igreja-estado, o qual não precisamos nos ater mais detidamente, porque é um assunto conhecido, especialmente dos batistas, que sempre postularam desta forma. O que indago não é a respeito da separação igreja-estado. O que indago, o que trago à reflexão, é se a separação igreja-estado, se esse postulado batista significa a indiferença de Deus para com aquilo que a sociedade faz.
questão posta é: Deus tem interesse, Deus tem interesse, motivação, somente em relação ao que é feito no âmbito da igreja? Ou Deus tem sim interesse sobre tudo aquilo que é feito sobre a face da terra? Eu não tenho dúvida de que a resposta é: Deus tem um interesse sobre tudo aquilo que ocorre sobre a face da terra. A terra foi criada por Deus. Os homens foram criados por Deus. Há sim vontade de Deus expressa em relação àquilo que a sociedade gera. Penso que, talvez com uma preocupação muito grande de não se voltar àquela promiscuidade da Idade Média, tenha entrado devagar na lógica da igreja, que Deus se interessa só por esses eventos que ocorrem no campo da igreja. Aquilo que ocorre no campo da sociedade não diz respeito a Deus. Isto não é verdade. Isto não é verdade. Deus sim tem opinião, vontade, decisão a respeito do tipo de vida que o homem deve viver em sociedade. Não é do agrado de Deus injustiça. Não é do agrado de Deus violência. Não é do agrado de Deus roubo. Não é do agrado de Deus fraude. Não é do agrado de Deus opressão. Não é do agrado de Deus. Ah, pastor, não é do agrado de Deus no campo da igreja. Não estou falando disso não. Estou falando que não é do agrado de Deus em relação a toda a vida humana em qualquer lugar do planeta. Estou dizendo que Deus abomina roubo, mentira, exploração do próximo, dentre outros comportamentos que nos parecem terem tomado de assalto a nação brasileira. Vou esclarecer, não estou falando de partidos políticos, ok? Não estou falando disso. Não sou filiado a partidos, nem os defendo. Estou dizendo sim da vontade de Deus a respeito do tipo de comportamento que o homem deve ter quando vive em sociedade. Em Deuteronômio 25:16 diz o texto sagrado o seguinte: porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica injustiça. Deus abomina injustiça. Em Jeremias, nós lemos em Jeremias 22:3, assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derramais sangue inocente neste lugar. Estaria Deus falando exclusivamente para uns e não para outros? Não. Nós vivemos no estado de Brasil, onde nós temos cerca de 50 mil mortes violentas ano. São famílias que perdem seus filhos, são filhos que perdem seus pais, e isso toma de assalto os noticiários e vão se tornando comum
aos olhos das pessoas, aos olhos da sociedade. Deus não gosta disso. Deus condena estas coisas. Isto é condenável aos olhos de Deus. O roubo que ganhou um nome especial virou corrupção. É roubo. É roubo. É roubar a sociedade. Se tornou coisa que não dá mais atenção. Tamanho é o índice de ocorrências de tais coisas. Malaquias 2,16 diz o seguinte: porque o Senhor Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Olha o que Isaías diz em 61:8: porque eu, o Senhor, amo. Olha o que o Senhor diz: amo o juízo. Sabe o que é juízo? Juízo é coisa justa. Deus ama o que é justo e odeio a iniquidade do roubo. Como está o coração de Deus diante do que temos vivenciado no nosso Brasil? Está alegre? Não. Está triste. Sodoma e Gomorra. Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Por que ela foi destruída? Pecado. O que é pecado naquele contexto dali? Violência, injustiça, corrupção, maldade, desvios sexuais e por aí vai. Sodoma e Gomorra era pertencente a Israel? Era parte de Israel, parte do povo de Deus do Velho Testamento? Deus estava indiferente ao que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra? Não! Não! Porque Ele não é Senhor da igreja apenas. Ele é Senhor de tudo que há. E Ele colocou no coração do homem a justiça. Colocou no coração do homem parâmetros que devem ser obedecidos por todos. Padrões que poderíamos dizer seriam assim os primados dos direitos humanos, tão falados direitos humanos: a honestidade, a moralidade, a justiça, a não opressão, a liberdade. A educação no nosso país é caótica. Caótica. Como se falar numa sociedade que se desenvolve, que cresce, se você simplesmente menospreza o ensino? A saúde pública, morrem as pessoas. Deus tem interesse sim sobre isso e não gosta disso. Deuteronômio 1,17 diz: não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Meus irmãos, Deus é justo, Deus é santo, Deus quer a santidade não de uns e dos outros Ele é indiferente. Deus ama e quer a justiça na face da terra, porque é criação dele. Isaías 10:1 diz: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão.
Olha o que ele diz a respeito de Israel em Jeremias 6,6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai as árvores e levantai as tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida. Só opressão há no meio dela. E o nosso país vive realidade diferente? Não. Ezequiel 45:9 diz: assim diz o Senhor Deus: basta, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a opressão e praticai o juízo e justiça, tirai as vossas desapropriações do meu povo, diz o Senhor Deus. Deus ama a justiça, Deus ama o correto, Deus deseja o bem do Brasil. Porém, entretanto, da forma que este país é conduzido, não há possibilidade de se avançar na bênção de Deus. Porque seria abençoar a opressão, abençoar o roubo, abençoar a maldade. Não é assim que Deus faz. Nunca fez dessa forma. Então, o que fazer? Então, o que fazer? Alguém tem ideia do que a gente deve fazer? O que a gente deve fazer? Eu tenho me preocupado, que parece que os cristãos têm trocado a oração pela participação política. Nada contra quem quiser ser político, nada contra, e pelo contrário, é uma profissão, e deveria ser honrada, como outras o são, porque o Brasil precisa. Porém, trocar? Não. Em primeiro lugar, o que fazer? O que os profetas fizeram? Alertaram. Irmão Roberto, eu não gostei dessa palavra. Condenaram. Os profetas unanimemente condenaram. Foram voz de Deus no meio da nação corrompida, dizendo: Deus condena tais práticas. E há sim consequências graves quando o homem segue por estes caminhos. Condenaram, abriram as suas bocas para dizer: não pode continuar tal tipo de opressão, não pode continuar a roubalheira, não pode continuar, desculpa o termo pesado, mas a situação é pesada, não pode continuar o maus tratos às crianças, não pode continuar esse estado generalizado de corrupção. Eu ouvi um comentário: porque há corrupção em todo lugar do mundo. É verdade, há sim. Assim como há doenças de gripe e há doenças terminais. O estado do Brasil é um estado de sepsemia, de infecção generalizada. Temos que condenar, meus irmãos. Não podemos ficar quietos, achar que está tudo bem, achar que a separação igreja-estado faz com que a sociedade faça o que ela quiser e nós façamos o que nós quisermos. Não é isto, não. A igreja é boca de Deus nesse mundo. E tem que falar. Tem que falar que está errado.
Tem gente morrendo com dinheiro de desvio, de corrupção. Os crimes se aumentam cavalarmente. Alguém tem tranquilidade de passear 10 da noite, 9 da noite pela cidade? Não. Isso é ter vida tranquila? Não. Isso é ter vida sossegada? Não. Mas por que isso acontece? Porque os crimes são escondidos, porque os interesses pessoais sobrepõem aos interesses coletivos, porque há um estado de degeneração. A igreja precisa manifestar uma reprovação de Deus para com o comportamento dos governantes que ofendem a vontade do Criador. Condenar a corrupção, o roubo, a violência, a destruição das famílias, a mentira. É uma vergonha como se mente e se trata como verdade mentiras que todos estão vendo que é mentira. Como se imaginar que Deus está feliz com a nação brasileira? Não está, e nós temos que anunciar. Nós temos que falar. Temos que dizer. Porque para isso nós estamos no mundo. Não existe separação igreja-estado que deva impor mordaça, silêncio à igreja quando a sociedade se desvia daquilo que Deus deseja. Isso não existe. Muito pelo contrário. Os textos citados foram da vontade de Deus para com o homem. Sodoma e Gomorra é um caso clássico de que Deus não suporta qualquer tipo de desvio e que a paciência dele tem limite. Em 1 Timóteo está escrito o seguinte: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que acham investido de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e dignidade. Para que se deve interceder em direcionada aos governantes? Qual é a motivação? Para que tenhamos o quê? O que Deus quer fazer é abençoar a igreja de Cristo. O que Ele quer fazer é abençoar a sociedade, para que os homens vivem com tranquilidade. Parece que se esquece que durante o tempo tem sido esquecido a motivação de Deus nesse versículo. Vamos orar pelos nossos governantes, vamos orar para que eles fiquem bem, mas são pessoas, não digo a todos, mas digo que os corruptos não devem receber orientações para que se abençoem, mas para que mudem os seus comportamentos. Vou pedir bênção para quem rouba. Não vou. Vou pedir para que sejam repreendidos. Vou pedir bênção para quem mente. Não, vou pedir para que a verdade seja aclarada. A oração do crente. Olha o que eu vou dizer, hein? O crente tem que intervir na sociedade. O crente tem que intervir na sociedade. Vou falar por terceira vez. O crente tem que intervir na sociedade. Pastor, como? Com o poder de Deus, meus queridos. Existe outro poder? O poder de Deus.
quando o texto sagrado nos manda orar, não orar, não orar, não, é suplicar, orar, interceder, ações de graças, é agir. O que diz a Bíblia sobre a oração do justo? Pode muito em seu poder. Isso então é interferir, sim. Quando os crentes se juntam e oram a favor da sociedade brasileira, para que seja liberta de corrupção, de assassinatos, de roubos, de mentiras, de fraudes, ela sim está intervindo. Essa é a intervenção legítima da igreja nessa sociedade, porque a oração altera o rumo das coisas. Orar, suplicar, interceder perante Deus para que tenhamos uma vida digna, tranquila e sossegada. Não sei quanto aos irmãos e os nossos ouvintes, mas no Brasil está difícil você ter uma vida digna, tranquila e sossegada. Tu vive preocupado com o que está acontecendo. Você estoura escândalo para tudo quanto é lado, confusão para tudo quanto é lado, assaltos, violências. Isso aqui é o que Deus planeja? Não, não é. O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Orar. Eu vou trocar essa palavra, oração. Interferir através da oração no quadro brasileiro. Sabe o que tem me preocupado, irmãos? Eu tenho visto muito comentário em rede social, etc. E uns defendem um candidato, outros defendem outro candidato, e todos nós vamos ter que ter candidato, porque nós vamos estar votando no próximo domingo. O que me surpreende, o que me causa assim, preocupação, é que, como os comentários são todos dirigidos para linhas políticas ou linhas partidárias, a impressão que me dá é que o crente não está entendendo que a intervenção dele na sociedade é através do poder de Deus, que é acionado por via da oração. É acionado. Deus age a partir da súplica dos crentes, para que tenhamos uma vida honesta e sossegada. Por melhor ou pior que seja este ou aquele candidato ao partido, não é ele que o crente deve socorrer-se. Nos maus, temos o dever de não votar. Temos o dever de ser contra. Porque se ofendem a Deus, como irei apoiá-los? Mas não é isso que devo fazer. Não é nisso que devo confiar. Devo agir e interferir, sim, na sociedade, através do poder de Deus. Precisamos também, irmãos, na prática, de modo prático, temos uma vida cívica coerente. Em primeiro lugar, espelhando os valores de Deus na nossa conduta. Em primeiro lugar, 0. Se fizer isso, não fez nada, que é dever e obrigação. Mas devemos também participar da vida cívica com consciência. Não buscando dar o voto para quem parece mais legalzinho, menos legalzinho. Deus tem uma vontade para os homens. Aqueles que não se enquadram, que sejam extirpados da vida de governo. Quando eu falo extirpado, só para esclarecer, é não apoiado a nível de voto, tá certo? Vamos só esclarecer, tá? A preservação da vida é primado fundamental de Deus.
deve ser afastado por via do não voto. Meus irmãos, Deus não está feliz com o Brasil. Ninguém consegue lhe provar o contrário. Nós temos sim que condenar o que está acontecendo e intervir na presença de Deus para que esse quadro se mude. Eu estou cansado de ver desgraça. Famílias que chefe de família morre. Eu fico às vezes, eu fico olhando o seguinte: como nós temos nos satisfeito com zero, com prejuízo grande. Você consegue a condenação de um assassino, aí os familiares se abraçam, e aí a câmera mostra, está tudo resolvido. Resolvido nada, meu amigo. Resolvido nada. O outro está morrendo. E aquela mãe, aquele pai, aquele filho que perdeu o pai e a mãe, outro dia desse tinha um garoto assassinado na frente da casa dele, por conta de que estava dando o celular para o cara e o bandido matou o sujeito. Não é a justiça que tem a ver com isso, não é Deus que tem a ver com isso. É Deus que se interessa por isso. Temos que dizer isso, irmãos. Nós estamos nos acostumando com um estado degenerado de sociedade. Não dá para ser assim. O que fazer? O que fazer? Condenar. Condenar. Seja quem for. Grandes ou pequenos. Diz o texto sagrado. Ser justo. Com grandes ou com pequenos. Sem medo. Sem medo. Pastor, porque, sabe como é que é, né? Pode dar algum problema. Que dê! Que dê! Nós estamos aqui para isso, para falar daquilo que Deus deseja. Intervir, irmãos, intervir. Intervir na sociedade através da oração, da súplica, do clamor a Deus. O Brasil está precisando da oração do crente. E agir com coerência cívica. Sabendo, analisando para quem se deposita o voto. Vocês imaginam o seguinte: quando em Timóteo foi registrado que deveria se orar pelos reis, aquilo era um reino onde os reis tinham o poder de matar quem quisesse. E lá Deus mandou: intervenham. Imagina um regime democrático. Mas parece que o efeito tem sido o contrário. Irmãos, o crente a Bíblia diz o quê? Que o crente é o quê? Sal da terra. Luz do mundo. A luz revela as coisas. E o sal não deixa que as coisas se deteriorem e controla o fluxo dos líquidos. Controla a vida. Esse é o papel da igreja no Brasil degenerado do ano de 2014. Temos uma votação próximo dia 5. Precisamos orar. Precisamos orar. Precisamos suplicar a Deus para que esse quadro seja revertido. Esse quadro eu não estou falando de quadro político, vejam bem, eu estou falando de quadro de degeneração moral, espiritual, decadência do país. Temos que interferir. E agora nós vamos fazer isto. Eu quero que 3 irmãos venham aqui à frente para orarmos. Orações que, pelo tempo do nosso culto, não deverão ser longas, nem partidárias, por favor. Sei que ninguém faria isso. Orar na direção da operação de Deus sobre um país degenerado, que está sendo destruído, que precisa do poder de Deus. 3 irmãos
venham aqui à frente, por favor. E vamos orar. E eu gostaria de suplicar aos irmãos que durante essa semana orem, intervenham, atuem, alterem o quadro da destruição do nosso país por força da oração. Podem vir aqui os irmãos. Está faltando mais um irmão, por favor. Fica aqui, que aqui tem microfone, por favor. Vamos orar, irmãos. Amado, por favor, vamos orar de pé. Vamos clamar ao Senhor de pé. amado e querido Deus, nesse momento, Senhor, de profunda reflexão dos nossos papéis, Senhor, das nossas motivações como tua igreja, Senhor, queremos, em primeiro lugar, te pedir que nos ajude a sermos sal e luz, Senhor, por onde andarmos. Sua igreja tem que brilhar e refletir a tua luz e temperar o mundo com a sua justiça, com a sua verdade, com o seu amor, com o seu caráter. Ajuda-nos, Senhor, a fazer isso sem medo, mas com a firmeza de todos aqueles que são inspirados pelo teu Espírito Santo. Amado e querido Deus, queremos te pedir nesse momento para que possamos, Senhor, também de forma bem clara condenarmos todas as condutas imorais e devassas que esse país está mergulhado. E finalmente, Senhor, queremos te pedir que tu intervenhas, Senhor, de uma forma efetiva, por meio do seu juízo e por meio do teu Espírito, tangendo, tocando o coração daqueles que são sensíveis a essa realidade. Mas, Senhor, precisamos do teu poder, precisamos, Senhor, da tua intervenção para mudar, modificar, sensibilizar toda essa nação da imoralidade e da devassidão em que está mergulhada e cada vez mergulhando mais. Vidas estão perecendo, Senhor, tanto fisicamente como espiritualmente, Senhor. Assim é desejo da tua igreja, que tu, Senhor, esteja à frente, amado e querido Deus, interferindo, agindo, trazendo, Senhor, coerência em nossas vidas e trazendo coragem para que nós façamos aquilo que tu desejas, que é ser luz e sal, Senhor. Assim nós te oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Ó Deus, nós te somos gratos pela liberdade que temos de te louvar, de estarmos aqui na tua casa e ouvirmos o teu recado trazido pelo teu servo. Nós te somos gratos, Senhor, porque até aqui tu tens sido conosco e nós podemos nos reunir. Agora, Pai, queremos te pedir perdão pela nossa falta de coragem, pela nossa omissão. Quantas vezes, ó Deus, nós podemos agir, mas nós não fazemos nem sequer dentro de nossa família. Ajuda-nos, Senhor, a termos coragem de combatermos o mal que reina nesse mundo, Senhor. Que nós possamos olhar para os desfavorecidos, que nós tenhamos misericórdia, Senhor, que tenhamos um coração de amor, dando, perdoando e ouvindo, Senhor, as almas que tanto precisam de Ti. Agora, Pai, nós te rogamos que, em nome de Jesus, Tu venhas nos ungir nesse momento tão especial de escolhermos os novos governantes para a nossa terra, que tanto sofre.
Deus, usa-nos para que nós possamos impressionar o mundo com o nosso comportamento diferenciado, porque nós somos teus filhos. Abençoa a vida de cada pessoa, Senhor, que aqui está, que ouviu esse recado, que nós possamos retê-lo e usarmos no próximo domingo, pedindo a Ti, Senhor, que Tu nos direciones para que nós sejamos de fato usados por Ti. Obrigada, Senhor, por essa liberdade do voto. Obrigada pela liberdade de estarmos reunidos em Teu nome. Continua, Senhor, direcionando-nos. No nome de Jesus. Amém. Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, como a Tua igreja, Pai, clamando, Senhor, pelas Tuas misericórdias, Pai, para com cada um de nós, para com o nosso país, Senhor, para com os mais necessitados, Senhor, que estão sofrendo, Pai, nessa nação, e que, Senhor, que eles tenham a visão aberta, Senhor, para que possam, Pai, escolher também nossos governantes, Senhor, nossos deputados que fazem as nossas leis, Senhor, nossos senadores, Senhor, que buscam soluções para os nossos estados, Senhor, para que suas vidas, Senhor, sejam menos dolorosas, menos sacrificadas, Senhor. Nós te clamamos, Senhor, pelas Tuas misericórdias, Senhor, porque Tu amas o nosso país, Senhor, Tu amas os necessitados, Pai. Nós pedimos por cada um de nós, Teus filhos, Senhor, para que não sejamos tímidos, Senhor, para que possamos, cheios do Teu Espírito, fazer a Tua obra. Em nome de Jesus que nós oramos.